previsto para o mês inteiro. O temporal, que caiu durante a tarde desta terça-feira, provocou uma forte enxurrada que arrastou carros pelas ruas de Petrópolis, na região serrana do Rio. Quando começou aquela água subir, eu subi para o Morro dos Milionários ali, fiquei parado lá. Eu sei que lá não ia chegar água do rio. Extremamente horrível a cidade, porque ninguém esperava essa chuva. Assim que deu 4 horas, começou aquela pancada, todo mundo, teve várias perdas, infelizmente. No centro, o rio transbordou e os motoristas não tiveram tempo de escapar da inundação. A chuva foi tanta que alagou a loja da Priscila. 6 anos de um sonho foram por água abaixo. A nossa vidraça estourou, nós estávamos presos dentro da loja e conseguiram tirar a gente daqui, mas foi muito triste. A gente viu o corpo boiando aqui na frente, todas as lojas foram atingidas, um prejuízo muito grande, perda total. Muitos empresários vão ter que recomeçar. A Defesa Civil registrou cerca de 148 deslizamentos, como este que aconteceu no Morro da Oficina. Meu Deus do céu! Para auxiliar Petrópolis na situação de calamidade pública, anúncios foram feitos pelos governos estadual e federal. A expectativa é que a chuva volte a atingir o município durante esta quarta-feira. Até o momento, na madrugada, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil, já foram mais de 170 ocorrências. Entra ano, sai ano e não muda nada, né? O rio enche, bota para fora, só que igual acho que a gente nunca viu. Foi terrível. Agradecendo aí a participação do Vitor Matos, dando esse apoio, e acompanhando e dividindo conosco essas primeiras horas de trabalho por lá em Petrópolis. Já temos a informação aqui da Band News FM, agradeço a Maiara Bastianello, minha companheira aqui do Bora São Paulo, também do Bora Brasil, que fala pra gente sobre criança sendo resgatada em Petrópolis, um ouvinte da Band News FM mandando ali as informações para ela, esse resgate, que acontece no Morro da Oficina, a área mais atingida por conta de deslizamentos provocados pelas fortes chuvas, e essa criança que está sendo resgatada com vida, de acordo com as informações aqui trazidas pelos moradores da cidade de Petrópolis. O número de desaparecidos ainda não foi contabilizado, há muita procura de famílias, pelos pontos de apoio para poder trazer essa informação de que há um parente, um amigo, um vizinho que está desaparecido. Esse número não foi compilado, já temos a confirmação de 38 mortes até agora, mais de 180 famílias estão sendo abrigadas em pontos de apoio espalhados por toda a cidade. São mais de 400 militares, aproximadamente 450 militares do Corpo de Bombeiros que atuam nessa região ali, todo o efetivo mobilizado, não só com maquinário, mas principalmente com essa ação e essa experiência, desses agentes militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, porque em muitas áreas o acesso dessas máquinas fica impossibilitado por conta das dificuldades provocadas por esses deslizamentos que acompanhamos. Agentes também da Aeronáutica e do Exército estão de prontidão para compartilhar informação, mas também para auxiliar na prática, ali no dia a dia. A Polícia Civil reforçando a sua equipe no trabalho do Instituto Médico Legal na região serrana para dar celeridade à liberação desses corpos, já com a confirmação de 38 mortes por lá. A gente tem informação também, participação com as nossas equipes, são várias equipes do Grupo Bandeirantes atuando na região serrana, atuando em Petrópolis. E agora a gente vai trazer o relato de moradores, daqueles que estão ali acompanhando esse trabalho de resgates das autoridades em Petrópolis. Acompanha o trecho. Minha filha está soterrada, a filhinha dele de 1 aninho e a mãe da minha filhada. Está ali soterrada, cadê os bombeiros? E falou que esperar o dia clarear, cadê eles? Olha aqui, tô toda machucada, eu fui lá em cima, só morador que tá aí, porque cadê bombeiro? Eu de ontem de noite estava resgatando uns 5 vivos. E ainda tinha 2 lá em cima ainda para resgatar. A gente está resgatando a noite toda, filho. Ainda tem meu irmão e minha irmã lá. Olha, a gente daqui a pouquinho traz mais da previsão do tempo, porque a preocupação continua, não só com os estragos, e com esse trabalho de resgate, mas tem previsão de chuva moderada nas próximas horas, tem previsão também, a gente vai detalhar mais isso aqui no Band na Rede, para os próximos dias. Então essa chuva que deve continuar por lá, solo já encharcado, já muito impactado, rios muito acima dos níveis, Então essa preocupação que segue na região serrana do Rio. A gente vai trazer aqui outras notícias, mas sempre atualizando também essa situação da região serrana. A gente fala de Arnaldo Jabor, cineasta, também jornalista, crítico, que você acompanha na tela. O velório dele será aberto ao público agora, dentro de alguns minutos, a partir de 11 horas da manhã, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O cineasta
cineasta morreu aos 81 anos. Familiares e amigos participaram de uma cerimônia fechada em São Paulo e agora essa cerimônia aberta ao público. Vamos trazer também a palavra do prefeito de Petrópolis. Ele conversou hoje com o JP Vergueiro no Primeiro Jornal, trazendo um pouco desse cenário e das ações da prefeitura em Petrópolis. Lembrando que toda uma mobilização acontece em Petrópolis desde a tarde de ontem, depois de temporais que deixaram até agora pelo menos 38 mortos e vários desaparecidos. O Corpo de Bombeiros que segue atuando no local. Acompanhe agora a palavra do prefeito. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Não, a quantidade de material que se encontra hoje em dia ali no meio das ruas é muito grande. Centenas de carros foram perdidos. É um negócio muito difícil que a gente está enfrentando aqui, né? Petrópolis hoje está muito fragilizada, né? Afinal de contas, o tamanho do problema em relação ao tamanho da resposta que a gente possa dar é muito maior, né? Acabamos de receber a informação atualizada, já infelizmente, de mais uma morte confirmada. Já chegamos ao triste número de 39 pessoas que morreram por conta dessa tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Várias autoridades de diferentes níveis do governo já se manifestaram, não só estadual, municipal, como a gente viu aí o prefeito, mas também do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Rússia, já teria se manifestado também pelas redes sociais. Já a gente traz, mas antes vamos trazer a palavra do ministro Rogério Marinho. A gente tem também a publicação dele nas redes sociais, como você acompanha aí também. Olha, hora de solidariedade e ajuda às famílias impactadas pelas chuvas em Petrópolis. Nosso secretário de Defesa Civil está em deslocamento para o local. Ontem fui contatado pelo presidente Jair Bolsonaro da Rússia, que determinou a mobilização de todos para ajudar. Sexta, ele estará conosco no local. A informação, então, já confirmada para você que acompanha aqui a gente, o ministro já confirmando também essa ida não só de um secretário, né, para essa região, mas também essa confirmação do ministro do Desenvolvimento Regional da presença, né, nos próximos dias de novas autoridades fazendo um mapeamento nessa área. Daqui a pouco a gente traz a palavra também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele que vai detalhar para a gente como será feita essa ajuda. Ele falou que não vai medir esforços, né, não só de destinação de equipes, mas também de recursos para essa região. A gente volta a falar disso em instantes, porque agora a gente chama o Lucas Balassi na nossa parceria, na nossa conexão com o Jornal Metro, e vamos falar de preparativos para as eleições desse ano. Bom dia, Thaís. O Tribunal Superior Eleitoral firmou uma parceria com 8 plataformas digitais com o objetivo de combater a disseminação de fake news durante as eleições deste ano. A reunião contou com representantes de 8 redes: Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Quai. Na mira do TSE, o Telegram não participou do evento. Cada rede social se comprometeu a disponibilizar aos usuários ferramentas contra a desinformação. O presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que um dos focos do acordo é barrar os ataques à democracia. Thaís. Obrigada, tá? Agradecendo aqui a participação, né, dos internautas mandando a mensagem, o Oliveira, o Matheus, o Marcos também, o Cláudio está na área, a Giovana dizendo que está aí rezando, orando, né, pelas pessoas de Petrópolis, o Carlos também está aqui conosco, o Moacir. Agradeço a todos pela participação aqui pelas nossas redes sociais e mais uma vez a gente aciona a nossa reportagem atualizando os detalhes sobre essa tragédia em Petrópolis. Conosco agora, Carlos Brix. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos assistem. Em 1988, Petrópolis viveu uma das maiores tragédias por conta de temporal que castigou a cidade. Foram 134 mortos. 30 anos se passaram e a chuva continua fazendo vítimas na cidade. Esse número mais que triplicou desde então. A gente lembra que da tragédia, por exemplo, de 2011, em que a cidade de Petrópolis teve aproximadamente 80 pessoas mortas. 18 dias depois da tragédia, não só em Petrópolis, mas na região serrana, ocorrida exatamente em 11 de janeiro de 2011, e que no total deixou mais de 1.000 mortos e milhares de desaparecidos, 18 dias, Thaís, depois dessa tragédia, engenheiros e geólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro destacaram a necessidade imediata de um plano de ações para tentar mitigar os efeitos de eventuais novas tragédias, sobretudo em Petrópolis, classificado por especialistas como uma bomba relógio.
Esse estudo identificou 102 pontos críticos, onde já havia naquela época pelo menos 15 mil moradias construídas em áreas irregulares, de alto risco. Os bairros considerados mais críticos, Thaís, foram Quintandinha, Bigem, Independência e Alto da Serra, exatamente onde fica o Morro da Oficina, que desabou na tragédia desta terça-feira, tragédia essa que já deixou 38 mortos na cidade. É com você, Thaís. E essa confirmação que veio agora, né, Briggs, já de atualização, 39 pessoas morreram em função dessas fortes chuvas, dessa tragédia na região de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, uma cidade histórica, né, muito turística, muitas pessoas seguem para acompanhar ainda as histórias ligadas ao Brasil Imperial e a gente vai atualizando já já mais informações, inclusive da previsão do tempo, com uma entrevista ao vivo com a Maria Clara Sasaki, ela que é da Somar Meteorologia, do Climatempo, e vai atualizando para a gente as informações. É dentro de alguns momentos. Antes a gente vai ouvir o governador do Rio de Janeiro falando também sobre essa mobilização de esforços para auxiliar as vítimas das chuvas. Essa primeira fase o Estado vai assumir. A gente não vai ficar esperando dinheiro de lugar nenhum. Permita, quanto, governador? Não sei, o que precisar ser gasto. Eu queria deixar um recado para o morador de Petrópolis. Isso é com a gente. O governo do Estado vai resolver, não vai se repetir o que aconteceu em 2011. Conforme prometido, já está aqui ao meu lado Maria Clara Sasaki, do Climatempo, que nos auxilia sempre aqui na previsão no jornalismo da Band. Eu queria já começar perguntando, foi uma chuva de fato atípica, acima do esperado, Maria Clara, ou não? A gente já falava de temporais previstos, mas veio mais água do que era estimado? Bom dia. Oi, bom dia, muito bom dia a todos. Sim, realmente veio muito mais chuva do que o esperado. Choveu em 3 horas, mais do que a média para o mês todo de fevereiro ali na região. Então, para se ter uma ideia, a média é de aproximadamente 180, 190 milímetros, e em 3 horas nós tivemos 260 milímetros acumulados. Então, é uma grande precipitação num curto período de tempo. A região, que é uma região crítica, serrana, recebeu essa grande quantidade de água em esse curto período de tempo, e por isso nós tivemos tantos transtornos. Frente, próximas horas e próximos dias, chove mais? Chove mais, ainda temos a frente fria que foi responsável por essa chuva, ela segue atuando nos próximos dias, vai se formar um corredor de umidade e ainda temos um sistema de baixa pressão para este fim de semana na costa do sudeste do Brasil. Então tem suporte para mais chuva, uma chuva ainda com grandes volumes acumulados. Claro que não é semelhante a essa chuva que aconteceu agora entre ontem e hoje, mas é uma chuva que ainda pode provocar transtornos e acabar prejudicando ainda mais áreas que já foram fortemente atingidas por estes temporais. Então, até domingo, segue o alerta para o estado todo. Maria Clara, eu quero te agradecer demais pela participação. Qualquer novidade, qualquer atualização nessa previsão, a gente conta com a sua participação por aqui. Um abraço para você. Obrigado, um abraço a todos. Então tá aí a previsão de mais chuva nos próximos dias em Petrópolis. Daqui a pouco a nossa reportagem também atualizando os números direto da região serrana do Rio, porque agora a gente tem imagens desse encontro que acontece nessa manhã entre o presidente da Rússia, que você vê aí, Vladimir Putin, e também o presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro que começou cedo. No horário da Rússia, eles vão participar de um almoço, por volta de 1h da tarde, né? Esse encontro começou, essa reunião acontecendo por lá para tratar principalmente das relações comerciais, das relações diplomáticas entre o Brasil e a Rússia, e também agora eles fazem uma declaração formal já depois desse encontro, dos resultados desse encontro e dessa parceria. Daqui a pouco o nosso correspondente já para essa cobertura especial vai trazer para a gente as informações. Sérgio Gabriel, direto de Moscou, atualizando as informações. O presidente Jair Bolsonaro, que você vê na tela, fala nesse momento junto com Vladimir Putin em meio a um cenário que envolve muitas tensões de uma possibilidade, né, de invasão que não foi completamente descartada da Rússia à Ucrânia. Daqui a pouco, Felipe Killing, direto de Londres, também trazendo informações sobre esse assunto.
de volta aqui ao Brasil, de volta à tragédia da região serrana do Rio de Janeiro. Vamos mais uma vez atualizar as informações. Agora o Marcos Sadoc está conosco, ele que desde cedo vai... A gente está tentando retomar esse contato, está difícil, né? Essa conexão com quem está na região serrana por conta exatamente dessa dificuldade de acessos das nossas equipes a essas áreas mais afetadas. O Sadoc já percorreu o Morro da Oficina, que foi essa área muito impactada no Alto da Serra, mas não só essa região, são 44 pontos agora de trabalhos de agentes do Corpo de Bombeiros, também do Exército, da Aeronáutica, toda essa mobilização acontecendo na região serrana e mobilização também envolvendo autoridades públicas de todas as esferas, municipal, federal e estadual. E a gente vai falar agora de palavras, né, dessas autoridades com o Ângelo Nascimento, direto de Brasília. Ele vai trazer para a gente um resumo também desses posicionamentos do governo federal. Thaís, bom dia para você, para todo mundo. A gente está acompanhando então esse dia de desdobramento aqui na capital federal. A expectativa é que Rogério Marinho possa fazer uma fala à nação. Isso ainda não está definido, está sendo discutido nos bastidores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. A gente está aqui no Palácio do Planalto, claro, para acompanhar tudo isso. Mas fato é que o entendimento do governo nesse momento é que se tem uma cooperação geral, ou seja, uma cooperação total, uma mobilização total envolvendo todos os órgãos. Ontem o presidente Jair Bolsonaro reforçou isso por meio de uma manifestação no Twitter, onde prestou solidariedade a essas vítimas, famílias que foram atingidas por essa tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Diz que conversou com diversos ministros, como da Economia, também Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além da Defesa, Walter Braga Neto, que está acompanhando o presidente em viagem à Rússia, e conversou com Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. Os parâmetros ainda estão sendo definidos, parâmetros esses justamente que vão definir o seguinte: que tipo de ajuda, então, que o governo vai prestar ali às famílias. A expectativa é que seja uma ajuda financeira, ou seja, por meio de liberação de recursos, como foi no ano passado, quando diversos municípios, cidades aqui do país foram atingidas por fortes temporais. A ver, Rogério Marinho disse o seguinte, que na próxima quarta-feira, na verdade sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro retorna aqui à capital federal e na sequência, então, ele já se desloca ali para a região de Petrópolis, acompanhado por uma comitiva. Inclusive, estão aguardando esse dia, desdobramento ainda, e claro, muitas notícias ainda devem sair aqui do Palácio do Planalto nesse sentido. Volto com você, Thaís. Agradeço aqui a participação do Ângelo Nascimento. Ele citou o presidente Jair Bolsonaro, que deve visitar a região de Petrópolis, afetada por essas chuvas ainda essa semana, ainda na sexta-feira. A gente tem imagens ao vivo e também transmissão agora da TV Brasil dessa visita do presidente brasileiro à Rússia. Você acompanha aí imagens também de Vladimir Putin, o presidente russo, falando agora à imprensa depois desse encontro com Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar um trecho. Мнениями по глобальной и региональной проблематике было de Joinville, há mais de 20 anos, atuou com sucesso a escola do Teatro Bolshoi. Nesta instituição de ensino única, estudam mais de 250 alunos de várias regiões do Brasil e outros países da América Latina. Ao trocar opiniões sobre temas da agenda global e regional, constatamos que sobre muitos assuntos as posições dos nossos países são próximas ou coincidentes. Mantemos diálogo ativo entre os nossos Ministérios de Relações Exteriores e Defesa. A propósito, hoje de manhã em Moscou, os chefes dessas pastas, pela primeira vez, realizaram uma reunião conjunta no formato 2+2. Os nossos países defendem a formação do mundo multipolar com base no direito internacional e papel central coordenador da ONU. Com isso, temos firme compromisso aos princípios. Tá aí, então, você acompanhando parte dessa entrevista coletiva. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes também direto de Moscou com o Sérgio Gabriel ao longo da programação também. Para falar dessa tensão ainda com a Rússia, a gente chama agora Felipe Killing. Olá, Thaís, tudo bem? A Rússia afirmou que está retirando tropas do sul, onde está a península da Crimeia, e das regiões de Donetsk e Lugansk, ali bem perto da fronteira com a Ucrânia. Isso significa que a maior parte dos militares está agora no norte, na Belarus. O Ocidente encara esse anúncio com cautela. Inclusive, o diretor-geral da OTAN afirmou que ainda não há indícios concretos de que a Rússia está retirando as tropas. Os Estados Unidos ainda falam em ataque iminente. O secretário de Defesa aqui do Reino Unido afirmou que ele vai
julgar a Rússia. A gente teve um probleminha na conexão com o nosso Felipe Killing, mas deu para entender um pouco mais sobre essa conversa, essa negociação. Vamos colocar a imagem agora, mais uma vez, do encontro entre Vladimir Putin e também o presidente Jair Bolsonaro. Ele segue numa entrevista coletiva, uma entrevista à imprensa agora russa e também aos correspondentes brasileiros que seguem nessa região. A palavra do presidente Jair Bolsonaro. 2 horas, uma agenda bastante profícua e de amplo interesse. Agradeço os teus votos de solidariedade para com a população de Petrópolis, Rio de Janeiro, que foi acometida no dia de ontem por uma catástrofe. Que Deus conforte os seus familiares. Senhor presidente, compartilhamos de valores comuns, como a crença em Deus e a defesa da família. Também somos solidários a todos aqueles países que querem e se empenham pela paz. Temos uma colaboração intensa nos principais foros internacionais, como o BRICS, G20 e as Nações Unidas, onde defendemos a soberania dos Estados, o respeito ao direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Constatamos a retomada do comércio bilateral aos níveis anteriores à pandemia. O Brasil é uma potência, em especial no agronegócio. Existe mútuo interesse da nossa parte no comércio de fertilizantes, o que eu sou grato ao prezado amigo. Notamos o interesse russo em plantas habilitadas brasileiras para aquisição de produtos de origem animal. Reativamos o presidente Jair Bolsonaro falando depois do encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Agora você acompanha detalhes dessa cobertura aqui também com a participação ao longo do dia da nossa equipe de reportagem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, porque antes eu quero chamar também por aqui para trazer mais informações. Um histórico dessas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, não é um problema de hoje. A cidade já sofreu demais. A gente tem um telão para dividir com você. Já são 39 mortes confirmadas nas últimas horas por conta dessas fortes chuvas em Petrópolis. Mas olha só, você consegue ter uma ideia de como a cidade vem sofrendo ao longo dos anos. A maior tragédia aconteceu em 1988, 171 pessoas morreram. Em 2001 foram 50 mortes, em 2008 9 mortes. Quando a gente fala aqui de 2010, isso tudo por conta das fortes chuvas, tá? Que atingiram a cidade. 2011, aquela enorme tragédia na região serrana, mais de 900 mortos, e o cenário em Petrópolis foi de 71 mortes. Em 2013, 33, e agora já chegamos à marca triste de 39 pessoas que perderam as vidas. São várias famílias que ainda buscam vizinhos, colegas e parentes que estão desaparecidos. A gente vai atualizando ao longo do dia para você aqui na nossa programação todas as informações. Para encerrar o nosso jornal de hoje, rapidamente o nosso contato com Moscou, Sérgio Gabriel. Olá, Thaís. Bom dia. O presidente Jair Bolsonaro deu início à agenda oficial da visita a Moscou. O primeiro compromisso do dia foi uma visita ao túmulo do soldado desconhecido. Depois, Jair Bolsonaro seguiu para o Kremlin, para um encontro com Vladimir Putin. Pouco antes da reunião, os dois presidentes falaram rapidamente. Jair Bolsonaro disse: somos solidários à Rússia e viemos colaborar em áreas como petróleo, gás e agricultura. O presidente brasileiro disse que acredita que o comércio entre os dois países pode crescer bastante. Já o presidente Vladimir Putin lembrou que o Brasil já é o principal parceiro da Rússia na América Latina e que o comércio entre os dois países cresceu 84%. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro visita o parlamento russo e no final da tarde, no início da noite, ele terá uma reunião com empresários aqui da Rússia. De Moscou, Sérgio Gabriel.
Obrigada, Sérgio. Sérgio Gabriel, que está em um hotel, ele testou positivo durante essa chegada à Rússia para essa cobertura especial, está assintomático, mas segue acompanhando a agenda dentro desse quarto de hotel, ali apurando as informações com a equipe ligada a essa comitiva do presidente Jair Bolsonaro sobre essas reuniões com autoridades russas. Eu quero agradecer a sua companhia, te fazer um convite a ficar ligado nas emissoras de rádio e TV do Grupo Bandeirantes, porque ao longo de todo o dia, uma cobertura especial sobre essa tragédia na região serrana. São 39 mortes já confirmadas. O número de desaparecidos não foi divulgado, mas há toda uma mobilização de mais de 400 agentes do Corpo de Bombeiros, além de homens do Exército e da Aeronáutica auxiliando o trabalho e a busca por vítimas ainda dessa tragédia. Ao longo de todo o dia a gente atualiza para você, se inscreve nos canais Band Jornalismo, a gente se vê por aí.